Olá, queridos telespectadores, sejam muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós, aqui da TV Profissão. Estou hoje aqui muito bem acompanhada por dois colegas maravilhosos, o professor William Salles, que assim como eu, é coordenador de cursos de pós-graduação da área de saúde do Centro Universitário Internacional Uninter, e o nosso querido convidado, professor Pedro Henrique. Eu vou falar um pouquinho a respeito do currículo do nosso convidado para vocês terem uma ideia, então, da robustez do programa de hoje que vocês vão acompanhar. Então, o Pedro é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, tem residência em Medicina Interna pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, tem título de especialista em Medicina Intensiva, especialização em Transporte Aeromédico e pós-graduação em Urgências e Emergências. Além de mais um título de especialista em Medicina de Emergência e em Medicina Aeroespacial. E também atuou em várias áreas da saúde pública, atua atualmente na área de saúde pública e veio aqui conversar conosco a respeito, né, de um tema muito, muito importante para todos que estão nos assistindo, que é a prevenção aos riscos de afogamentos e acidentes desse tipo, de afogamentos em piscinas, açudes e rios, por conta, então, da proximidade com as férias escolares agora de julho. Então, o cuidado principalmente com as crianças, embora esse também seja um assunto muito importante em relação aos adultos. Sejam muito bem-vindos, professores, se quiserem se apresentar, e vamos iniciar, então, o nosso bate-papo a respeito. Bacana, então, olá a todos, como a professora Ana disse, eu sou o professor William, e é um prazer a gente estar aqui sempre conversando e levando, né, esse tipo de informação aí para vocês, né? Então fiquem à vontade, entrar em contato conosco, conhecer os nossos cursos de pós-graduação da área da saúde, então é só digitar lá na internet uninter.com/pós-graduação, selecionar lá a área de saúde e você vai ter lá mais de 50 cursos de pós-graduação na área da saúde que você pode aí estar trabalhando, aprimorando o seu conhecimento para aplicar aí no mercado de trabalho. E vamos dar início então a essa nossa fala importante de hoje, né, partindo do pressuposto que nós já estamos aí às portas das férias e as crianças loucas de vontade de curtir, né, essas férias, e aí a gente precisa, acima de tudo, ter prevenção nesse momento. Com certeza. Professor Pedro. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema muito importante e só para o telespectador, as pessoas que estão vendo a gente aí, é a segunda maior causa de óbito de crianças de 1 a 9 anos de idade. Imagina um país do tamanho do Brasil, afogamentos ser a segunda maior causa de morte nessa faixa etária. E se considerarmos de 1 a 4 anos de idade, é a primeira causa de óbito no país, afogamento. Caramba, professor Pedro, mas mediante esses dados que o professor traz aqui para a gente, o que entra prioritariamente nesse caso? É negligência dos pais? O que leva a isso, né? Ou é falta de cuidado ali com essas crianças, enfim, ou a gente sabe que hoje em dia os pais mais novos, né, se a gente pegar pais de 80 para baixo, que são os nossos pais, levava a gente mais a ferro e fogo, né? E a gente pega os pais hoje em dia, né, os pais mais novinhos, dá a impressão que eles largam a criançada assim, né, solta demais, né? Então, o que acontece para a gente ter esses índices tão altos assim? De uma maneira geral, os afogamentos só acontecem por duas situações, é a junção de duas situações. Primeiro, a superestimação da capacidade da pessoa em lidar com a água, ou subestimação do potencial do risco do local onde ele está. Isso, para um adulto, é muito fácil de perceber, porque o adulto, ele sabe se sabe nadar ou não, e ele consegue avaliar o risco, se é uma piscina que eu consigo enxergar o fundo, se é um lago que eu não consigo enxergar o fundo, ou se é um rio que tem correnteza, ou um mar que tem ondas. Um adulto sabe avaliar esses riscos. O grande diferencial que faz com que a criança seja o principal vítima de afogamento
é justamente o fato dela não conseguir fazer a autoavaliação da sua capacidade e nem a avaliação do risco do ambiente envolvido. Logo, a criança precisa de uma supervisão constante quando estiver próximo à água. E é isso, professor William, que faz com que tenha tantos eventos adversos negativos, tantos óbitos e eventos graves com crianças no afogamento, porque ela precisa de supervisão constante e direta quando estiver em ambiente aquático. Muito bem. E tem algum mecanismo, né, alguma solução um pouco mais prática para os pais, mesmo porque os pais também querem, a gente entende, né, querem curtir, às vezes se planejam para deixar um pedacinho dos seus 30 dias de férias para poder também aproveitar o recesso escolar dos filhos agora no meio do ano. E eles também querem se divertir e às vezes acabam se desligando. Então tem alguns recursos que podem ser utilizados. Então quando a pessoa tem piscina em casa, muitas vezes, ou se vai até um hotel, ou se vai para o sítio do vô, né, que tem aquele tanque, né, para poder... O que seria dado de dica para esses pais poderem cuidar melhor? Excelente pergunta. De uma maneira geral, nós dividimos a prevenção, que é o ponto mais importante, né, quando se fala em afogamento, não é só o atendimento ao afogado, mas sim prevenção. E a prevenção a gente divide em dois níveis, dois tipos, uma prevenção ativa e uma prevenção reativa. A prevenção ativa é aquela que diz respeito sobre sinalizar a piscina, cercar a piscina, manter a piscina coberta quando não estiver em uso, né, tem aquelas lonas de proteção, ou mesmo deixar a piscina esvaziada. Então, tudo isso são ações que a gente faz antes mesmo para evitar o evento. Mas quando a gente vai usar a piscina, a gente pode fazer uma prevenção reativa, ou seja, reagir a um comportamento inadequado no ambiente de piscina. Quem nunca viu, por exemplo, um guarda-vidas apitar quando a criança começa a correr na borda da piscina? Que é um tipo de comportamento que pode levar a um evento, um acidente. Então, esse é o tipo de prevenção reativa. De uma maneira geral, o que a gente percebe é que os afogamentos em domicílio, eles acontecem naquelas casas onde não houve uma prevenção ativa adequada. Não há o cercamento da piscina, a piscina em ambiente fechado, não há a cobertura da piscina, ou a piscina foi mantida aberta e a criança sem supervisão, em cheia sem a supervisão. E não coincidentemente, a maior parte dos eventos não acontece em piscinas recreativas de clube, acontece justamente no domicílio. Porque os clubes já entenderam o recado e tem cercamento, um guarda-vidas fazendo a observação. Mesmo que os pais relaxem, e aí é importante quando a gente vai para esses hotéis fazenda, ou clubes, ou colônia de férias, os pais conseguem relaxar porque não é obrigatório o pai ficar observando o filho a todo instante, é impossível. Mas algum adulto tem que estar supervisionando. E nesses clubes, nessas colônias de férias, nos hotéis, existe justamente os monitores que ficam fazendo o monitoramento. Então, por incrível que pareça, os eventos nesses espaços são menos frequentes, são mais raros do que no domicílio. Nós temos mais mortes em domicílios ou em áreas que a gente chama de áreas de águas naturais, rios, cachoeiras e lagoas, que não têm justamente a supervisão. Pois é, além de não ter a supervisão, eu acredito que um problema que exista nessas regiões de águas naturais é justamente essa questão de você não ter noção de profundidade, visibilidade. Muitas vezes tem correnteza e você nem sabe, então parece, o rio é um dos que mais engana, né? Que parece que ele está parado, depois que você mergulha que você vê que a água está em permanente movimento e isso acaba então trazendo ainda mais perigo, fora o mar, né? O mar que dependendo, se a pessoa não está bem acostumada, ele pode ser bem traiçoeiro. É um dado interessante. O Brasil tem uma costa marítima gigantesca e a grande maior parte das cidades são próximo ao mar, são no litoral. Então era de se esperar que a maior parte dos eventos de afogamento acontecesse justamente junto ao mar. E não é o que a gente vê. A maior parte dos óbitos acontecem em rios e lagoas. Por dois motivos. Primeiro porque no mar todo mundo acha que tem uma cultura de que o mar é perigoso, oferece riscos e perigos. Então naquele binômio que eu falei, avaliar corretamente o risco do ambiente, a pessoa normalmente já tem uma preocupação com o mar. Os pais têm uma preocupação com o mar, né? Também das crianças. Agora, em rio e lagoa acontece uma
avaliação, a gente avalia erradamente para menos o risco. Então tem um rio, uma lagoa que parece tranquilo na superfície, mas não vê que tem galho lá embaixo, você não vê o fundo, você não percebe que ela vai devagarzinho e de repente a profundidade aumenta, a correnteza te leva. E também a falta de supervisão, a grande maioria das praias nossas tem supervisão. Então, embora realmente o mar ofereça mais riscos pelo ambiente, as pessoas se avaliam mais facilmente esse risco ali e se cuidam melhor. Já nos rios, lagoas, tanques, eles avaliam erradamente e é ali que acontece a maior parte dos eventos, água doce. E eu acho que também tem um agravante, né, professor Pedro e professora Ana, é que esses rios, lagoas, às vezes estão em um lugar muito distante para um socorro prévio, né? Tipo, se precisar chamar alguém, de repente você não vai conseguir, não tem sinal de celular, às vezes é muito longe, distante, local de difícil acesso, né? Porque geralmente as pessoas só se enfiam em cada lugar para poder chegar nesses rios e Sim. cachoeiras, enfim. E é difícil a chegada de socorro se precisar, né? Também tem esse agravante aí nesse processo. E tem vários casos, até mesmo aqui em Curitiba e região metropolitana, né? De acidentes aí que levaram a óbito, né? De rios, lagoas, cachoeiras e afins. E a gente falou bastante de crianças, né? A questão das crianças. Mas, na minha modesta opinião, então a gente já vai questionar aqui para ver se eu estou certa na minha ideia, eu acredito que os jovens também, até pelo seu próprio ímpeto, né? Que é próprio da juventude, aquele senso de aventura, de querer fazer uma coisa diferente, às vezes se exibir para os amigos, aquela coisa que é própria do jovem. Com certeza deve aumentar esse risco também nesses casos, né? Em cavas de rios, em lagoas e assim por diante. Correto, você está certíssima. Do número de óbitos que acontece no Brasil, estima-se que acontece de 20 a 30 óbitos por afogamento todo santo dia no país. A gente estima que um quarto deles, 25%, são com crianças de até 10 anos. A grande maioria, na verdade, é com adultos jovens. Então, você está certa. O que diferencia é aonde acontece. Então, de crianças até 10 anos, é mais dentro de casa, acidentes domésticos. Acima de 10 anos e adolescentes, clubes, piscinas, rios. E quando é mais o adulto jovem, acima de 20 anos, esportes aquáticos, praia, então muda o cenário de acordo com a faixa etária. Mas a grande maioria não é de crianças, embora dentro das óbitos de criança o afogamento tem um peso muito grande, mas em números absolutos, ainda de adultos jovens, disparadamente é o mais alto. O que é impactante é que são todas faixas etárias jovens, ou seja, é um tipo de evento de óbito que acontece numa população muito jovem ainda, né? Então, o que não era esperado, pessoas saudáveis e que têm a vida ceifada de uma maneira, às vezes, muito boba, né? Por um descuido de minutos e segundos, às vezes, né? Sr. Pedro, me diz uma coisa, no caso desses jovens e desses acidentes, existe um dado deles terem usado algum tipo de substância? Sim, nós temos 20% dos afogamentos tem comprovadamente associação com álcool. Isso sem falar as outras substâncias que também fazem entorpecência e que não são o álcool. Então, o álcool está relacionado a 20% desses óbitos nessa faixa etária. Então, realmente é um fator de risco importante. A gente considera o álcool, essa substância, o uso de substâncias, como um fator de risco do comportamento, o comportamento de risco. Assim como brincadeiras inadequadas perto de piscina, fazer esportes aquáticos ou sem o colete. Então, são todas, além de você então ter a sua avaliação da sua capacidade de natação, a avaliação do risco do ambiente, também a questão do comportamento, né? Então, o uso do comportamento e o álcool disparado é um dos principais. Um dado interessante, quando você analisa os óbitos que acontecem numa faixa etária um pouco mais alta, acima de 30 anos, os esportes de pesca começam a prevalecer. E tem muitos daí pescadores de final de semana que vão fazer o seu lazer na pesca e consomem álcool. E aí acontece um outro tipo de óbito que é por uso de transporte marítimo, o barco, queda do barco mesmo. Então esse público mais acima de 30 anos não é por outro tipo de esporte aquático que é a pesca. E aí faz uso do álcool e acaba se desequilibrando, caindo do barco E, claro, muitos não usam o colete salva-vida. Né? Muitos têm esse comportamento de não
de não fazer uso do colete. E até isso é uma coisa interessante, porque a gente fala normalmente aconteceu um acidente, né? Nós consideramos que o evento do afogamento não é um acidente. A gente fala que é um evento porque eles são 100% preveníveis, né? Então, Esse é um dos principais problemas, né, da gente pensar nisso. O quanto essas mortes poderiam ser evitadas, né? A questão que o professor falou da morte muito cedo, né? Em tese, antes da hora, a pessoa acaba perdendo a sua vida numa fase produtiva, numa fase em que às vezes está começando a vida, tem uma série de expectativas, a própria família uma série de expectativas, então é uma morte, se a gente vai pensar, bastante traumática, né, para a família em si, acompanhar isso, porque você tem outras ideias, você está imaginando que aquele adulto jovem ou a criança, a gente que é pai e mãe traça um caminho, né? Ai, vai crescer, vai estudar, vai fazer isso, vai trabalhar e tal, e de repente tudo aquilo cai por terra e realmente, como a gente falou aqui, é um descuido de uma fração de segundo que acabou culminando com um evento adverso dessa magnitude que acaba ceifando a vida da pessoa. Então, é um assunto realmente bem importante que a gente trouxe hoje aqui para discutir com o pessoal. E com dados epidemiológicos bastante expressivos, né? O que nos faz pensar, né, e refletir, né, sobre o tipo de comportamento, sobre questões relacionadas à prevenção e estar aqui conversando com vocês justamente sobre essa temática. Bom, pessoal, fiquem aqui com a gente vai dar um intervalinho de 5 minutinhos e já a gente volta para a segunda parte do programa, onde o professor Pedro vai nos explicar, né, como tentar socorrer o indivíduo numa situação como essa. Aguardem aqui com a gente. Faltam uns 2 minutinhos, né? Eu esqueci. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Voltamos com o nosso segundo bloco falando de riscos de afogamentos,
prevenção, primeiros socorros. E vamos começar aqui questionando o professor, nosso convidado, o professor Pedro Henrique, a respeito dos tipos de afogamentos que existem, porque até agora a gente estava conversando a respeito daqueles em que a pessoa realmente ou caiu na água ou não conseguiu nadar, não viu a profundidade, mas existem outras formas de se afogar, professor? Professora, exatamente. Usualmente, quando a gente fala em afogamento, sempre vem a imagem da nossa cabeça de alguém que está dentro da água, ou seja, um afogamento que a gente chama por submersão. Mas isso não é a totalidade dos casos. Nós temos muitos casos de afogamento por imersão. E, professor Pedro, qual é a diferença de um afogamento de submersão por imersão? Primeiro, vamos entender o que é preciso, o que é necessário para se afogar. O afogamento é a aspiração de líquidos, qualquer líquido, não precisa ser água, em vias aéreas. Então, primeiro, afogamento não é engolir água. Afogar é aspirar água. E para isso, você pode ter duas maneiras possíveis. Ou cair dentro da água, que é essa que a gente estava vendo até o bloco passado, são normalmente as questões recreativas, piscina, lagos, cachoeiras e mar. Mas também, dentro dos acidentes domésticos, na faixa etária, especialmente das crianças até 4 anos, é comum, infelizmente, acontecer o afogamento por imersão, aspiração de água sem estar dentro da água. E isso acontece, basta ter uma lâmina de água e contato com a via aérea para isso acontecer. Então são os baldes, as banheiras, as bacias, os tanques, até mesmo uma região, pode ser no quintal que fique alagada com uma lâmina de água, e se deixar uma criança pequena que ainda não tem avaliação do risco, se ela ficar com a face nesta água, pode acontecer um afogamento. Ou até mesmo um bebezinho virado de barriga para cima, ele não consegue se desvirar, com um chuveiro em cima dele. A própria água caindo na via aérea dessa criança, desse bebê bem pequenininho, é o suficiente para fazer a aspiração de líquido, que é a definição de afogamento. E claro, tem ainda outras substâncias que podem afogar, não somente a água, né? Então, se a pessoa tiver, por exemplo, uma regurgitação, o vômito, se ela vomitar e aspirar esse líquido, ele é líquido, é considerado um afogamento. E isso acontece muito, especialmente nessa faixa etária de bebês pequenos. Que é um risco, né, que nós vemos a questão dos berços, né, do bebê não poder ou não dever ficar, principalmente sem supervisão durante longo período de tempo, naquela fase em que ele não consegue se virar sozinho ainda, né, porque ele vai começar a rolar a partir de uma determinada idade. Enquanto ele não chegou lá, se ele, por exemplo, mamou, e mesmo que você tenha feito, colocou ali, arrotou, não dá para colocar ele deitado, principalmente de barriga para cima, né, no berço, sem supervisão, porque pode acontecer isso, né, dele voltar um pouco de leite, ele acabar broncoaspirando, e isso vai levar a uma consequência seríssima, se não for fatal imediatamente, pode levar a uma pneumonia, né, e assim por diante, por conta da aspiração desse material. Então, é muito importante essa supervisão. Criança pequena não foi feita para ficar sozinha. Então, você pai, você mãe, tenha esse olhar, né, em relação a eles. E a questão dos adolescentes também, como a gente falou, né, da questão da lâmina de água ser o suficiente, e a própria questão de regurgitação, a gente também tem questões relacionadas a drogas de recreação, né, que podem levar a essa regurgitação. A pessoa entra num estado quase comatoso, né, e se ela regurgitar, ela não acorda, né, não consegue perceber, e pode levar a esse risco também. É interessante isso que o professor Pedro colocou, né, professora Ana? Essa diferença, né, para a população leiga entender, né, essas diferenças aí de tipos de afogamento e o que prevalece em cada uma dessas faixas etárias. Eu acho que agora a gente podia abordar um pouquinho os primeiros socorros, que acredito que devem mudar, dependendo da faixa etária de cada um. Professor Pedro, por onde o senhor quer começar? Do pequenininho para o maior ou do maior para o menor? O que o professor acha mais adequado? Primeiro, eu acho que é importante pontuar
que o afogamento... Primeiro, vamos falar da similaridade. Os primeiros socorros num evento grave como esse, o que tem de similar a um outro tipo, como uma parada cardíaca por outras causas, é a velocidade do atendimento. Isso é comum. Quanto mais rápido iniciar os primeiros socorros, maior a chance de sobrevida. E aí eu queria resgatar um pouquinho do que a gente falou no bloco anterior, o professor William colocou muito bem no bloco anterior, é que tem algumas situações de afogamento que elas acontecem porque elas longe dos centros urbanos. E aí, esta primeira etapa dos primeiros socorros fica prejudicada. Eu trabalho num serviço de resgate aqui na minha cidade, em que as cavas, os rios ficam longe do centro urbano, e é tudo em mata. E a gente tem um serviço aeromédico que pode ajudar nesse resgate. Mas mesmo um serviço aeromédico entre ligar para a central, acionar a equipe localizar no meio do mato onde que está, isso demora, que demore 10 minutos. Isso pode fazer diferença. Toda a diferença. Já no mar, que a gente já havia comentado, embora o risco seja um risco ambientalmente falando maior, usualmente as áreas de banho são áreas supervisionadas. Aquele resgatista, aquele socorrista, salva-vidas, ele usualmente consegue fazer isso mais rápido do que a gente achar uma pessoa no meio de uma mata, num lago ou num rio no meio da selva. E na praia também, eu acho que tem tanta gente ali em volta com o celular na mão, que aí acho que pode acontecer que congestiona até a linha de vocês lá, né? Porque vai ter um monte de gente ligando ao mesmo tempo. Olha, tem gente se afogando, vem pra cá. E que não vai acontecer numa cachoeira, por exemplo, né? Numa trilha, enfim, numa cava. E às vezes nem celular vai pegar, né? Correto. Então essa eu acho que é a primeira similaridade, que o tempo dos primeiros socorros é fundamental. Agora tem uma diferença. Nos primeiros socorros, num evento que acontece na cidade, como um infarto, uma eletrocução, a gente já consegue fazer, assim que a gente chega à vítima, a gente já consegue fazer os primeiros socorros. Agora, numa situação de água, se a vítima ainda está dentro da água, nós temos um dilema. Eu tenho que fazer os primeiros socorros e tenho que fazer o resgate dessa vítima, tirar ela da água. Então, o que nós podemos fazer, se eu tiver 2 socorristas ou uma capacidade de flutuação adequada, ou seja, tiver com o meu equipamento de flutuação, é fazer o primeiro atendimento, parte do primeiro atendimento, ainda dentro da água. Então tem uma novidade aqui. O BLS, que é o suporte básico de vida, nos afogamentos, deve ser iniciado dentro da água se a vítima estiver inconsciente. Então a gente se aproxima, chamo pela vítima, se ela me responde, o que eu já penso, professor William? Que ela está consciente, ela conseguiu me ouvir e responder. Então eu jogo o meu material de flutuação. Uma dica que a gente dá é nunca chegue perto da vítima que está se afogando, porque ela vai se agarrar. Ela está desesperada, então, né? sempre dica para vocês que se eventualmente não são socorristas, mas presenciaram um afogamento, peguem um material que flutue e lance para a vítima, não se aproximem dela, mesmo que ela pareça desesperada. Se vocês forem perto, vocês podem se tornar uma outra vítima. Peça para ela se acalmar, lance um objeto que flutue e peça para ela apenas flutuar. Não é para nadar contra a correnteza, não é para nadar contra a corrente, apenas flutue, porque ela vai estar segura. Os afogamentos acontecem quando a pessoa se desespera e aí tenta nadar contra a corrente e se cansa. Então, dica para vocês que não são socorristas, jogue algo que flutue e ligue para o serviço de resgate da sua região. Enquanto a pessoa estiver flutuando, ela está salva. Se ela estiver inconsciente, ela não te respondeu, aí você pode se aproximar e tirar a via aérea dela da água. Se você botar a mão aqui nas escápulas, uma mão na escápula e outra puxar pela testa e prender no nariz, nessa posição aqui, você consegue elevar a via aérea nessa posição para fora da água e você pode fazer o boca a boca se ela não apresentar respiração espontânea. E isso é uma novidade. Você pode fazer o BLS, o suporte básico de vida, dentro da água. Mas lembre-se, não é seguro você se aproximar se a pessoa estiver ainda consciente e desesperada. É mais seguro jogar algo para que ela flutue. E é o que mais acontece, né, professor Pedro? Porque às vezes você está lá num grupo de amigos, né? E aí viu que um começou a se bater, a pessoa começa a gritar, você entra em desespero junto com a pessoa, e aí a tua intenção é de ir lá ajudar. E na verdade, se você não souber nada, não souber, né, todas as técnicas para fazer isso e também não tiver treinado, né, saber nadar muito bem, se torna uma próxima vítima. A chance de os dois se afogarem é bastante grande, né? E é o que geralmente acontece, né, na maioria das vezes. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né, que tem Pois em qualquer situação de emergência, que é o tal do tentar manter a calma. Isso sempre faz muita diferença em qualquer situação de emergência, você tentar manter a calma,
que é o que vai dar uma maior efetividade para qualquer ação que você tenha, né? Então, viu lá o amigo, é uma pessoa querida para você, que você gosta, você vê que a pessoa está em apuros, é instintivo. É quase que automático, né? É quase que automático você pular e ir nadando na direção, e daí que acontece o pior, muitas vezes. E a impressão aqui dá que se você não fizer isso, você meio que se culpa, né? Mas na verdade você pode ajudar de outra forma, né? Você ajuda melhor de outra forma. Ah, eu não tenho algum... Cara, deve ter uma caixa de isopor, a tampa da caixa de isopor, enfim, deve ter tanta coisa ali que flutue em volta que você pode tentar ajudar ali. Arranca um galho, alguma verdade. coisa assim. Em verdade, se toda vez que a gente for fazer qualquer recreação junto da água, nós devemos levar coletes, né? Alguma coisa que flutue. Então, o colete é o que a gente designa. Ah, eu quis tirar o colete para mergulhar um pouquinho. Então, ok, mas o colete ainda está ali, alguém pode jogar. Então, o importante é ter um objeto que flutue. Claro, num lago, a diferença de um lago para uma piscina é que o lago a gente não enxerga o fundo. E isso pode ser uma avaliação de risco aumentada. É nunca entrar de ponta, né? Então, entrar no lago sempre caminhando no lago. Por quê? Porque os adolescentes vão lá, tentam pular de ponta, tem uma pedra, tem um galho, bate a cabeça, e se não morre afogado, pode ficar tetraplégico, né? Paraplégico. Então, nunca entrar de ponta numa água que você não enxerga o fundo, né? Mas a flutuação é muito importante. E manter a calma, como a professora Ana colocou. Eu sei que é difícil, você tá com o teu amigo desesperado, mas se pedir para flutuar e ele manter a calma, ele não vai se afogar. Pois é. Sr. Pedro, você falou uma coisa importante, e não pular de ponta onde a gente não enxerga o fundo. Mas até onde a gente enxerga o fundo, se você não sabe a profundidade, também não dá para fazer isso, né? Então, você calculou tenta checar, errado. você calcula errado, porque engana, né? Você olha a piscina e fala, não, é funda, né, o suficiente. Então, tenta observar as medidas em volta. Se não tiver, entra primeiro andando, vê até onde vê a profundidade, para não já pular de ponta, às vezes é muito raso e aí vai dar problema também, né? Então... Tanto é verdade que nos clubes e locais recreativos, uma das regras de segurança é não pular de ponta. De ponta. Né? É somente nas áreas que tem o trampolim, que é destinada para isso, que é para as pessoas que fazem esse tipo de esporte, que é o salto. sabem fazer Exatamente. isso. Não, e é incrível, né? Porque você vai nos clubes de recreação e parques, tem várias placas falando, tem o guarda-vidas ali e vira e mexe ele apita, porque sempre tem um ser fazendo o que não deve, né? Pulando ali de ponta e assim sucessivamente. Mas e aí, professor Pedro? Como que eu faço para socorrer esse indivíduo? Então, continuando nosso suporte de vida, se a vítima estiver consciente, você simplesmente joga o flutuador e deixa flutuar. Se a maré levar, a maré ela vai levar para um lado e chamando o socorro aí sim ele pode resgatar, quer seja de helicóptero, quer seja de lancha, a pessoa está flutuando, não vai morrer. E essa é uma coisa interessante porque a gente quer tirar da água rápido e às vezes é aí que mora o perigo para quem vai socorrer. Se for num rio e a correnteza levar, não havendo cachoeira, a pessoa pode bater a perna devagarzinho e ir para a margem do rio. Então deixa a correnteza levar e ela vai se direcionando para uma margem segura do rio. Então não há desespero, contanto que a pessoa flutue. Se ela estiver inconsciente, aí sim nós podemos ir até o local, tirar a via aérea de dentro da água e fazer boca a boca, aperte o nariz e assopre na boca, se a pessoa não estiver respirando sozinha. Faça isso por 5 vezes e avalie se ela voltou a respirar sozinha. Se ela respirou sozinha, você pode resgatar fazendo tracionando a pessoa, botando o seu braço direito aqui por trás da pessoa e vai elevar o mento e você consegue nadar com este braço, tracionando a vítima aqui, com a cabeça aqui, com a boca fora d'água, tranquilamente. Lembrando que na situação, essa vítima está inconsciente, ela não vai tentar te puxar para baixo. E aí você vai levar até a margem seca, posicionando a vítima na margem, paralelo à margem, né, e você fica de costas para a água, olhando para a vítima, olhando para a parte seca, e vai avaliar se ela responde a você ou não. Se você consegue chamá-la e ela não está responsiva, você deve checar o pulso e a respiração. Se ela está responsiva, simplesmente bote ela de lado, que a gente chama de posição de recuperação. Porque provavelmente ela engoliu a água e vai expelir a água de lado, respirando sozinho. Agora, se ela não está com responsiva e não tem pulso, isso para nós é igual a parada cardíaca. Deve iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que são as compressões e as ventilações. E aqui, professor Irã, tem uma diferença.
Numa parada cardíaca comum, nós fazemos 30 compressões para 2 ventilações. Nas paradas que são de causas respiratórias, como é o afogamento, nós fazemos 15 compressões para 2 ventilações. Nós aumentamos, na verdade, a relação de ventilação para cada compressão, porque o motivo que fez o coração parar é respiratório. Entendi. Tem que Excelente. dar um aporte de oxigênio maior ali. Exatamente. E pode fazer com a boca mesmo, né? Você aperta o nariz e sopra na boca. E tem uma intensidade desse sopro que a pessoa pode mais ou menos calcular, porque às vezes a pessoa fica com medo de assoprar, né? Tampa o nariz do outro, ele vê, e agora? Não, né? Ela tem que encaixar bem certinho a boca na boca da outra pessoa, como que é isso? Sim. A gente vai fazer, você abre a tua boca maior do que a boca do indivíduo, para não ficar lábio com lábio, você vai empurrar o teu lábio por fora do lábio da vítima e vai soprar durante 1 segundo. 1 segundo, espera 1 a 2 segundos para desinsuflar naturalmente e sopra mais 1 segundo. Espera. A pessoa observa a expansão da caixa torácica ou não dá para perceber isso? Dá para perceber. Você consegue, imagine que aqui tem um rosto, né? Eu apertando a narina com uma mão, abrindo o mento com a outra, assoprando, eu consigo olhar se há expansão do tórax. É importante que haja. Por isso que você não precisa fazer com pressa, tem que fazer com intensidade durante 1 segundo. 1 segundo é até bastante, ó. E essa intensidade do sopro, ela é forte? O suficiente para você ver expandir o tórax do indivíduo. Bacana. Muito é muita informação. É muita informação. Para manejar isso no momento de estresse, de agonia, com certeza. E ainda mais se a pessoa estiver sob o abuso de álcool e derivados, isso vai deixar a situação um tanto quanto... Então, gente, pensando nisso, justamente é muita informação, é muita coisa para pensar num momento de desespero. Então, o ideal é o quê? Que a gente evite que essa situação aconteça, né? Que a gente tenha a prevenção, que a gente tome os cuidados necessários, que vá calçado, né, de uma série de precauções quando for para uma região. Eu vou visitar uma cachoeira bonita, quero ir lá fazer umas fotos instagramáveis, quero dar uns mergulhos, está muito quente e tal. Leve água para você se hidratar, alguma coisa para você poder comer, sim, repelente. Mas leve. Pense também em situações que possam acontecer. Vamos supor, num rio tem galho, tem coisa no fundo, tem vegetação. A pedra lisa, que a pessoa escorrega e bate a cabeça. Então, vai com algum calçado que te auxilie, leve instrumento cortante, porque vai que você tem que cortar uma alga, alguma coisa que enroscou no pé de alguém, leve corda. Leve os materiais que possam te auxiliar, alguma coisa que flutue, né? Para você poder não ter que chegar nesse ponto de você ter que utilizar a questão da ressuscitação, né? Ou de chamar uma emergência, um resgate. Muito obrigada, pessoal. Eu sei que é bastante informação. Sempre que vocês quiserem, nos contatem aqui na pós-graduação, nós estamos disponíveis para atendê-los. Aproveitem, quem tem interesse nessa área, em resgate, em atendimento ao paciente crítico, que gosta dessa área, vem estudar com a gente. Nós temos com certeza uma pós-graduação que se encaixa na tua vontade. Muito obrigada a vocês, muito obrigada, professores que estiveram aqui conosco e até a próxima.